Lembra que na live passada eu trouxe para vocês que nós estávamos com uma amplitude das bandas de Bollinger que eu nunca tinha visto anteriormente na ação de preço? E quando a gente vê as bandas de Bollinger tão comprimidas, isso significa, a gente pode olhar isso por outra ótica, como por exemplo essa aqui, ó. A gente pode olhar isso por essa ótica, que é justamente essas bandas de Bollinger, mas sendo lidas em compressões percentuais, tá vendo? Notem que nós nunca tivemos, ou na verdade, nós só tivemos tão comprimidos assim em alguns períodos anteriores da história. E por que é importante isso? Porque todas as vezes, e vocês vão ver isso aqui, literalmente, todas as interações que nós tivemos que comprimiram tanto assim a volatilidade no diário nos trouxeram resultados gigantescos depois, tá? Eu posso afirmar categoricamente para vocês que o que a gente está vivendo hoje, agora, é o silêncio que precede o esporro, tá? E esse silêncio deve perdurar até a abertura dos mercados na segunda-feira. E vocês querem entender, né, mais uma vez, como é que você fala isso pra mim? Como é que você me dá essa certeza sem me mostrar, Rodrigo? Calma, 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 calma que vocês vão entender agora. Eu vou subir, vou botar por 3 dias aqui e vou, deixa eu fechar esse canal aqui, que por sinal está sendo muito confluente como fundo, né? Mas deixa eu fechar aqui pra gente. Depois eu abro ele de novo. Mas eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. Notem, galera, ó. Aqui, opa, também ó, bonitão, esqueci. Tá aqui, vamos lá. Ó, eu marquei pra gente quais foram os momentos em toda a história do Bitcoin, em toda a história do nosso grandíssimo Bitica, que nós observamos a volatilidade tão, tão comprimida, tá? Inclusive, ainda fui mais além, tá? E eu vou mostrar isso pra vocês. Ainda fui mais além. Peguei aqui, ó, lembrando que isso aqui é o gráfico de 3 dias, tá? Já vou pular para o diário, eu só botei no 3 dias para condensar isso aqui e mostrar para vocês. Notem, inclusive, que eu peguei a amplitude dessa contração e eu vim colocando ela nos períodos de maior contração recente para ver se a gente tem algum tipo de correspondência, tá vendo? Ó? Nossa última interação tão contraída veio praticamente na metade, o mercado estava 2 vezes mais volátil, mesmo procurando essa mínima de volatilidade. Então aqui eu marquei um X, só demonstrando que essa volatilidade não está tão equiparada a essa, ou seja, aqui a gente antevia um momento menor. Provavelmente o movimento que vai vir, a saída dessa volatilidade, vai ser maior do que esse movimento aqui em termos de magnitude, podendo ser 2 vezes maior, diga-se de passagem, tá? Então vamos comigo aqui na história, para a gente ver quais foram os momentos que o Bitcoin estava tão contraído, antevendo um movimento tão grande. Vocês podem ver que durante toda a nossa corrida, o ano passado, a gente não teve nenhum momento desses, tá vendo? Ó? Nenhum momento desses, nenhum momento desses. Aí nós chegamos aqui, ó. Olha só. Aqui nós chegamos, aqui foi a queda da nossa grandíssima gripe apocalíptica, tá? O mercado fez a queda gigantesca, notem que a gente também contraiu, ok? Aqui a gente foi pego de surpresa, notem que o mercado não estava nem tão parado assim, mas notem que a gente veio, ó, a máxima naquela hora era 10k, o mercado foi de 10k para 3k, voltou, quando a gente chegou na marca aqui, ó, dos 9.500, notem que a gente também rebobinou, mas com uma volatilidade, né, bem próxima no que diz respeito à contração, não tão contraída quanto a gente está vendo agora, mas notem que olha o que a gente teve logo depois, tá? Olha o que a gente anteviu quando a gente falou aqui, ó, o silêncio que precede o esporro, ó. Olha o tamanho do esporro. Mais ainda, olha o tamanho do esporro que veio logo depois, tá? Lembrem-se, isso aqui lê um movimento de magnitude ainda menor do que diz respeito à volatilidade comparado ao que a gente está vendo agora, tá? Vamos lá, vamos seguir. A gente vê, tem momentos bem contraídos, mas nada próximo do que a gente está vendo agora. Eu peguei realmente os momentos de maior contração, tá? Aqui a gente tem umzinho também, tá vendo, ó? Temos também outro movimento bem contraído, mas notem que se eu pegar a mesma métrica, tá? Isso aqui é a mesma métrica, é praticamente o dobro, um pouquinho menos do dobro dessa contração do que a gente está vendo agora, tá? Eu tentei pegar os momentos realmente mais contraídos. O primeiro movimento que eu encontrei,
que é o movimento mais importante, eu diria, em termos de mostrando pra gente a magnitude dessa queda, é esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi quando a gente testou a média dos 6K lá pro bear market de 2018 e olha o quão contraído ficou o mercado e olha o tamanho do movimento que a gente teve logo depois, tá? Essa foi a primeira contração que eu encontrei tão próxima da contração que a gente está vendo agora, tá? A única contração, ó, tá vendo? Que desde então bateu com a contração que a gente está vendo agora, tá? No que diz respeito à magnitude. E olha o que veio logo depois, tá? Mais uma vez, galera, vale ressaltar que volatilidade é direction neutral, ou seja, de direção neutra, perfeito? A volatilidade não diz pra gente, pelo menos até que ela comece a se expandir, ela não mostra pra gente qual é o sentido, qual é o sentido desse movimento, tá? A gente sabe que quando ela se contrai dessa forma, tem um grande movimento entrando, agora se é para cima ou para baixo, a gente tem que pegar outras validações para conseguir ler isso de direito, tá? No caso, a gente poderia muito bem, que nem eu sempre faço, marcar aqui, ó, zona clássica, né? Mínima e máxima aqui, no caso, né? A gente poderia ter marcado mínima e máxima, estourou, o movimento foi embora. Dá para ver que a gente estourou essa mínima aqui, foi o ok para o movimento ir embora, já que a gente estourou, essa entradinha aqui seria bem interessante para pegar a continuação do movimento, ou quem sabe até uma entradinha mais próxima, tá? Bem interessante, vocês estão conseguindo, vocês conseguem entender que, pelo menos, a nossa primeira interação com esse nível de volatilidade nos trouxe o resolver do bear market lá de trás? Pois bem, vamos lá. Notem que desde então, tá, até o bear market de 2018 a gente não via um movimento tão contraído. Depois a gente passa todo o mercado de 2017 e agora eu mostro para vocês exatamente a mesma contração, tá vendo? Ó, exatamente a mesma contração que nós estamos vendo agora, mas olha também em compensação o que ela trouxe para a gente logo depois. Tá vendo? Isso aqui é o retrato total de que volatilidade é de direção neutra, e que a gente não tem como bater esse martelo até que os patamares de volatilidade estejam claramente validados com outras diretrizes aí, tá? A mesma volatilidade a gente viu um pouquinho antes aqui, tá? E arrisco dizer, galera, que agora que a gente começa a entrar em mercados que vão antes de 2017, mercados de 2015, 2012, a gente deve levar essas leituras com um leve grão de sal, porque era um mercado infinitamente menor, precisava-se de menos dinheiro para mover esse mercado e principalmente a adoção era muito menor, então a gente vê até os preços oscilando menos. Eu vou até fazer uma comparação bem bacana para você que gosta de analisar altcoins depois de fazer as nossas aulas aqui, tá? Notem que a outra vez que a gente encontrou isso aqui, ó, foi também, ó, perto do bear market de 2015, ó, tá vendo? Aqui foi o bear market de 2015, tá vendo? Notem que aqui foi o mais contraído que a gente chegou e ainda assim não foi tão contraído quanto o que a gente está vendo agora. Notem que ele pegou o movimento, né? A volatilidade, infelizmente, às vezes ela não funciona da maneira com que a gente quer em termos de limpeza, às vezes ela é bem poluída e notem que aqui ela começou a expandir para baixo, retestou esse fundo majoritário e foi embora. Nesse caso, eu acredito que marcar essa máxima e essa mínima aqui fossem mais inteligentes para mapear essa saída, mas também super delicada essa leitura. Pelo fato dessa volatilidade não está ainda tão comprimida quanto o que a gente está vendo agora, eu coloquei um xizinho aqui porque não está de igual magnitude, tá? A mesma coisa a gente vê aqui, olha o tamanho do movimento que veio no meio de um bear market, diga-se de passagem, mas olha o tamanho do movimento que veio, uma vez que a gente chegou numa contração metade dessa. Agora indo mais além, agora a gente já começa a entrar em 2013 aqui, ó. Notem o início da corrida de 2013. Também menos contraída do que a gente está vendo agora. Olha que doideira, menos contraída. E olha o tamanho da corrida que a gente fez logo depois, tá? Agora vamos lá. Se não me engano, para a última interação aqui, tá? Não, penúltima, tá? Notem que aqui a gente já começa com o Bitcoin, ó, a 12 dólares. E notem que a contração veio extremamente parecida. Olha o tamanho da corrida que a gente fez logo depois de uma contração tão grande nas bandas de Bollinger, tá? E aqui eu já faço uma informação, já faço uma comparação bem interessante com vocês. Notem como a gente tem bastante ruído. Notem como esse gráfico aqui, ó, se a gente pega qualquer gráfico de altcoin que foi criada, por exemplo, há menos de um ano e entra num gráfico baixo, vocês vão ver um gráfico muito parecido com esse aqui, muito parecido. Isso aqui era a época que o Bitcoin tinha um comportamento gráfico igual a uma altcoin.
Olha que bacana. E o patamar dele, né? Vocês conseguem ver que é exatamente o patamar das altcoins que estão tentando triunfar no mercado hoje em dia. Cardano tentando chegar a $1, ainda era mais baixo. O Cardano estava aqui, ó. Tá vendo? Olha isso. Abre o gráfico de uma shitcoin para você ver as relações que tem, tá? E a última marcação que eu faço pra gente aqui foi em 2012, Bitcoin estava $5, né? Então acredito que atrás disso funciona, óbvio que funciona, mas aqui a gente já está falando de centavos, uma quantidade ínfima de jogadores. Vocês conseguem ver que a análise técnica funciona dos $5 aos $20 mil, por isso que é mágico as técnicas dessa porra. Mas, mais uma vez, o que eu quis mostrar para vocês com esse estudo é que a gente está antevendo um movimento pivotal gigantesco agora, seja de continuação para a pernada que vai fechar esse mercado, ao meu ver, ou já preparando para uma porradaça bem boa para cima. A gente tem aqui instâncias no qual isso trouxe para a gente movimentos de alta, ó, dentro de um bear market, e também lemos o início de uma corrida ferrenha, e lemos também, infelizmente, a última capitulação do bear market de 2018. Tá? Agora, mais uma vez, eu só trouxe isso para mostrar para vocês como sim, estamos em um momento importantíssimo no que diz respeito ao silêncio que precede o esporro de um grande movimento, tá? Sinistro. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link tá aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estorno, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais.